uma pequena revolução no cenário do futebol brasileiro. Ter o impedimento semiautomático na Série A. A CBF não tratou dos problemas do futebol brasileiro. Então eu lamento que o brasileiro vai começar com a atenção dividida. Família, a CBF anunciou uma revolução no futebol brasileiro. De 2026 a 2029, teremos menos datas para os estaduais, um Brasileirão mais longo, mudanças na Copa do Brasil e até a criação de novos torneios regionais. E claro, essa bomba já tá dando o que falar. Logo a seguir, você vai ver o que André Rizek, Lédio Carmona, Eric Farias e Paulo César Vasconcelos disseram sobre todas essas mudanças que prometem transformar o futuro do nosso futebol. Veja só. Mas o que mais está me importando hoje é o calendário, cara, que é uma pequena revolução no cenário do futebol brasileiro. O que mais chamou a atenção no anúncio feito hoje? O brasileiro começando em janeiro, eu não lembro exatamente 28. Qual foi a última vez que o brasileiro começou em janeiro, mas talvez, acho que no século XXI não tenha começado. XXI não. Nos pontos corridos não começou. Em nenhum ano de pontos corridos começou em janeiro, seguramente. Com certeza não. Mas é muito bom. Eu acho muito bom. Acho que tem alguns ajustes a fazer. Dá um jeito de aumentar a pré-temporada, não para agora, não vai ser possível, mas só você ter um calendário que o brasileiro acontece o ano inteiro já é uma coisa muito boa, muito boa, muito boa. Você vai acertando algumas Copas do Brasil, achei interessante você fazer uma coisa meio parecida com a FA Cup, diminuir os estaduais sem exterminá-los, sem acabar com eles. Eu acho que são bons sinais, Acho que a CBF está conseguindo evoluir com o calendário. Eu gostei. Faltam acertos, mas aos poucos você vai conseguindo. Acho que foi 92, a última vez que o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre do ano. A final foi no meio do ano. E aí eu acho que aí o campeonato, a partir de 93, ele passou a ser disputado no segundo semestre e dali depois para os pontos corridos e tal. Foi no fim do ano. Eu acho que foi 92, a última vez que a gente teve um Brasileirão no primeiro semestre do ano. Bem provável. Assim, como está muito claro, não existe uma solução perfeita para o calendário brasileiro. Como o ano só tem 365 dias e a gente tem... Menos 30, né? Menos 30 de férias. E a gente tem estaduais, copas regionais, competições continentais, internacionais, né? Intercontinentais. Não cabe tudo isso perfeitamente em 365 dias. Então não tem solução perfeita. Vai ter sempre um buraco aqui e um ali. A gente pode debater se as medidas anunciadas hoje, que já o Seleção vai esmiuçar para vocês, elas melhoraram, elas pioraram, ficaram na mesma. Eu acho que é sobre isso que se trata. Solução ideal, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que não tem. Por exemplo, você brinda o prosseguimento dos estaduais. Eu acho que não fazem mais sentido para clube grande hoje. Eu também acho que não fazem, mas já que tem, que seja reduzido. Foram reduzidos. Cada ano é mais reduzido. A CBF sempre contra-argumenta que se você terminar os estaduais, como é que você faz para dar calendário para times pequenos que tem ali uma grande chance? Enfim, poderia se arrumar uma outra solução com mais séries regionais, mas os estaduais estão na mesa, menores para o ano que vem, e com o Campeonato Brasileiro iniciando na reta final dos estaduais, o que está longe de ser uma solução ideal, porque bem provavelmente clube grande envolvido em semifinal de estadual, porque o Campeonato Brasileiro vai começar em plena semifinal de estadual, eu duvido que clube grande vai ter um clássico. Pegar esse ano, que foi Corinthians e Palmeiras. Olha como agitou a vida de Corinthians e de Palmeiras. Eu duvido que esses clubes olhem para o Campeonato Brasileiro e falem, não, vou colocar força máxima no Brasileiro e se der no estadual... Não, eles vão priorizar o mata-mata regional. A exemplo do Rio de Janeiro e de outros estados. Mas é a solução que foi colocada à mesa que, sem dúvida, para mim, melhora o que hoje já está. Melhora. Olha só, por exemplo, estadual, 11 datas. 11 datas. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre 1995 e eu fui ver o estadual de 95, Fla-Flu, que terminou com gol de barriga. Sabe quantos jogos o Flamengo jogou naquele campeonato? 29 jogos.
Esse ano ele vai jogar no máximo 11 no estadual. São 10 Olha no como Rio, né? mudou. No Rio são 10 só datas. Então, são 19 jogos a menos. É. O estadual de 95 teve 29 jogos para cada time. O Flamengo jogou um jogo a mais porque ele jogou a final da Taça Guanabara. Então foram 29 jogos. E hoje você vai jogar 10, cara. Então, tá melhorando. Aliás, um dos slides que a CBF mostrou é do número de jogos dos clubes que mais jogam no mundo. Tem aí, diretor, esse aí? Esse foi um dos slides exibidos hoje. O Botafogo foi o que mais jogou, né? 75 jogos. O Galo fez 73. O Furacão 73. Fortaleza, Flamengo, Corinthians, Bragantino, Bahia, Cuiabá, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Juventude, Vasco, Atlético Goianiense, Vitória. Os times que mais jogaram no mundo são todos brasileiros. Todos brasileiros. E assim mesmo os europeus reclamam do calendário deles. Ou seja, o treinador do Chelsea tinha toda a razão ao falar de calendário. O Chelsea jogou 56, olha lá. Exato, 56. Assim, eu acho que toda iniciativa ela é bem-vinda. Acho que a CBF precisava sacudir o calendário mesmo, precisava tomar medidas para que a gente tivesse, pelo menos, discutindo sobre o calendário. Acho que são boas medidas. Acho que você dar o ano todo para o Brasileirão, acho que é uma medida importante. E aí, se os clubes vão usar reservas no início para priorizar as semifinais no estadual, diz mais sobre os clubes do que sobre a CBF. A CBF, aí, nesse caso, ela não tem culpa. Ela está falando, para nós, o mais importante do ano é o Campeonato Brasileiro. Agora, se os clubes, em algum momento, quiserem priorizar as semifinais e a final do estadual, é um problema dos clubes. Eles fazem isso sempre. O Exato. Corinthians fez isso esse ano. Então, assim, aí não é um problema da CBF. Acho que nesse caso a CBF está corretíssima, dá prioridade ao Campeonato Brasileiro, dá um ano para o Campeonato Brasileiro. Eu acho isso ótimo. Por quem paga para o Campeonato Brasileiro, as emissoras que transmitem o Campeonato Brasileiro, elas têm mais opções de jogos bons ao longo de um ano inteiro. É um calendário maior, mais diverso. Isso eu acho muito bom. O meu único ponto é que eu acho que nessa mexida toda a gente não conseguiu resolver o gargalo da data FIFA. A gente vai continuar tendo jogos no dia seguinte das datas FIFA. Então isso, para mim, não é não jogar na data FIFA, é jogar na data FIFA. Por exemplo, o que vai acontecer agora, nessa data FIFA, com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, é absurdo. Os times vão jogar na quarta-feira, jogos super importantes pelo Brasileirão, 24 horas depois da data FIFA. Então isso é jogar na data FIFA. Você não está abrindo mão da data FIFA. Né? E o Palmeiras ainda vai jogar no meio da data FIFA, quer dizer, por conta dos asteriscos todos. Então, assim, isso eu acho um gargalo que a CBF ainda não conseguiu resolver. A promessa é que em 2027 melhore isso. Isso é ótimo. E a outra coisa que eu não gosto é a final única de Copa do Brasil. Eu acho que dava pra gente, nesse arranjo todo, manter a final com 2 jogos. Por quê? A gente já não tem final no Campeonato Brasileiro, por ponto corrido. Ok. A Libertadores já é final jogo único. Ok, é uma decisão da Conmebol. A gente ainda vai tirar dos nossos clubes a chance de ser campeão no seu estádio, ou no estádio rival, ou um faturamento maior de bilheteria no seu estádio, com o seu mando de campo. Eu acho que dava pra gente manter o esquema com 2 jogos. Até porque a gente não tem outra final nacional no Brasil. A gente tinha a Copa do Brasil. Supercopa abre o calendário. A Supercopa abre o calendário e a Copa do Brasil vai fechar. A Copa do Brasil fecha. Eu acho que assim, a gente vai ter, por exemplo, no fim de dezembro agora, 2 superfinais, sejam lá quais forem os clubes. Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Vai parar o Brasil em dezembro, essas finais. Aí a gente vai ver como é legal ter 2 jogos. Então eu acho que isso é uma crítica que eu faço. Eu manteria as 2 finais. O que eu apurei junto à CBF com a decisão em jogo único da Copa do Brasil. Se fossem 2 jogos, uma das 2 partidas, segundo a CBF, teria que ser marcada no meio do Interclubes e você teria que contar com a sorte. Eu diminuiria uma fase anterior, entendeu? Uma das fases anteriores eu faria em jogo único. Havia um plano inicial de a 5ª fase, quando os 20 clubes, é uma mudança para o ano que vem, inclusive, os 20 clubes da Série A jogam a Copa do Brasil. Inicialmente, isso seria em jogo único, vai ser em mata-mata. Poderia ser como disse o Eric. Você faria a 5ª fase em jogo único, você tira uma data de lá e empurra uma pra frente. Chegou a ser debatido a Copa do Brasil inteira em jogo único, como acontece na Europa, nas Copas. Não seria má ideia, não, mas eu acho que a final, por preferiram a gente não ter... o mata-mata. Assim, o torcedor brasileiro, ele cresceu, assim, a minha geração e outras tantas gerações, Paulinho um pouquinho mais velho que eu, cresceu vendo os times disputando finais. A gente é muito movido por finais aqui no Brasil. E eu acho que o brasileiro por pontos corridos era uma necessidade e tá tudo bem, a gente já se acostumou com isso, não ter mais final. Mas a Copa do Brasil era a hora da final.
E aí você tira uma das finais e a chance de repente... Por exemplo, se fosse esse ano, Vasco, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro. Aí, digamos que a final seja em Brasília. Olha, sempre em campo neutro a final. Imagina, aí você tira a chance de repente do Fluminense ser campeão no Maracanã, do Vasco, o São Januário no Maracanã, o Corinthians na Neoquímica, o Cruzeiro no Mineirão, e ter 2 jogos, um no Maracanã, um no Mineirão, entendeu? Eu faço essa crítica. Eu acho que dava pra gente repensar. O terceiro argumento que a CBF usou para escolher a decisão é dela, não tem a ver, por exemplo, com direitos de televisão, uma escolha da CBF para fazer a final da Copa do Brasil em jogo único, é que os estudos, segundo a CBF, demonstram que o jogo único também, segundo a CBF, tem sido mais rentável, né? A experiência de final como negócio. A experiência de final de Libertadores. Mas rentável para quem? Para os envolvidos no negócio. Para os envolvidos no negócio. As Copas na Europa são feitas em jogo único também. Eu não olhei o estudo, estou dizendo assim, o que eu ouvi para esse argumento, que os estudos apontam que a final a CBF vai ter que ter único... muito cuidado na escolha dos estádios, por exemplo, isso pode ser um problema. Quando é que vai ser decidido o estádio da final? Em que momento da Copa do Brasil a CBF vai falar, a final vai ser na Neoquímica, no Maracanã, em Brasília, em Natal, em Manaus? Quando? Isso é muito importante. É uma boa pergunta. Talvez a Lívia Laranjeira, que já vai entrar ao vivo, tenha essa resposta. Você tem um mês da definição das semifinais até a final. A CBF vai escolher esse um mês para determinar o estádio campo neutro, ou já no início da Copa do Brasil anuncia? Tem essa dúvida, daqui a pouquinho a Lívia Laranjeira, ao vivo da CBF, talvez consiga tirar essa questão que levantamos aqui. PC, boa tarde, bem-vindo. Salve André, Lédio, Eric, quem nos acompanha. Tem uma questão muito interessante. O Ricardo Teixeira saiu da presidência da CBF em 2010. Assim se passaram 15 anos que o futebol brasileiro não foi tratado. Os últimos 15 anos, quem sentou na cadeira de presidente da CBF ficou mais preocupado em cuidar da sua permanência do que cuidar do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ficou em segundo plano. Recém-eleito, não tem 6 meses de mandato, o Sami Chaldi faz algo que não foi feito nos últimos 15 anos. Olha que coisa. Nos últimos 15 anos, o futebol brasileiro não tratou. A CBF não tratou dos problemas do futebol brasileiro. 15 anos, cara. É tempo demais. E agora ela começa a tratar. Então, eu concordo com o Eric que a questão de 2 jogos na final da Copa do Brasil, acho que seria, do ponto de vista da realização do torcedor. Você está curtindo o final em jogo único da Libertadores? Não. Não? Não. Eu odiava essa ideia, confesso que essa ideia me pegou. Não, eu odiava quando foi anunciado. Falei, pô, que coisa horrorosa. Eu tô curtindo. Eu sou um tradicionalista. E um tradicionalista, o meu lado tradicionalista, ele diz o seguinte: um jogo na casa de um jogo na casa de outro. Por exemplo, Galo e Botafogo em Buenos Aires eu achei incrível. Então, mas só tem uma Buenos Aires, né? Na América do Sul, né? Eu acho que quando eu falo... Flamengo e River em Lima foi demais, cara. Não, mas foi difícil demais chegar. Foi demais porque a torcida do Flamengo, aonde o Flamengo jogar, ela vai invadir qualquer lugar. Aí você tem... Agora, a de Guayaquil, por exemplo, não encheu. Não. A logística sul-americana, ela não é uma logística que favoreça o deslocamento do torcedor. E por isso eu prefiro, mas também é uma... Inevitavelmente, isso é mais um fator de elitização dos estádios, porque para ver seu time, além do ingresso ser caro, você agora vai ter que incluir uma viagem. Exato. E isso então, é uma coisa inegável e lamentável. A final das Libertadores fosse jogada um jogo na casa de um time, outro jogo... E o mesmo se aplica à Copa do Brasil. É que eu acho que no caso da Conmebol, perdão, Paulinho, só te interrompendo, ela foge do controle do Brasil, né? Porque é uma decisão da Conmebol, Sim. A gente já não tem como interferir nisso. Exatamente. Por isso é que eu acho que a gente deveria ter lutado pela Copa do Brasil, pelos 2 jogos exatamente por isso. Pra gente já... Agora, o básico pra mim, que aí são questiúnculas, o básico pra mim é que finalmente o futebol brasileiro está tratando dos seus problemas. E quem tem que tratar dos problemas do futebol brasileiro é a CBF. Ela é quem precisa tratar. Foram 15 anos jogados fora. Já que os clubes não conseguem fazer uma liga. Exatamente. Porque vai vigorar sempre a lei do farinha pouco, a minha opinião, primeiro. Mas foram jogados 15 anos fora para finalmente você ter um calendário onde o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro, vai até dezembro, redução dos estaduais. Acredito que talvez até aqui uma voz discordante. Eu não creio que tenha que se acabar com os estaduais, porque quando a gente fala que acabar com os estaduais, a gente está pensando no Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. A gente está esquecendo do Sergipe, do Piauí, da Paraíba. Também não sou contra acabar. Entende? Então, assim, e aí... Você é contra acabar?
Não, eu me expressei mal, eu sou a favor dos estaduais, eu acho que tem que ter ainda. O que você pode é racionalizá-los cada vez mais e, em alguns estados, olhar, inclusive, com muito carinho. Você vai acabar com o estadual do Campeonato Estadual da Paraíba, com o Campeonato Estadual do Sergipe, com o Campeonato Estadual do Piauí. Então tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Mas, basicamente, eu celebro que, finalmente, o futebol brasileiro esteja tendo seus problemas atacados pela entidade que deve fazê-lo. Após 15 anos em que todo homem que sentou na cadeira da presidente da CBF, a única coisa que ele se preocupava era em se manter no cargo, em esgrimir de um jeito e de outro, contratar o melhor escritório de advocacia daqui, advocacia dali, para se manter no cargo. Paliativo. E tratando, há um vício brasileiro que é tratar de sintoma e não tratar da doença. CBF hoje, com essa ação, ela começa a tratar da doença. Ah, vai ter um porém aqui, vai ter um porém. Claro que vai. Lógico que vai. Porque você, como você mesmo observou, é impossível você fazer algo que você diga assim, poxa, ficou sensacional. Olha o que está enfrentando. Você está enfrentando as federações, meu caro. As federações, será que elas ficaram satisfeitas com a redução para 11 datas dos estaduais, algumas federações peso pesado no futebol brasileiro? Federações que são parte fundamental no processo eleitoral da CBF. Elas elegem o presidente. O que fez a CBF hoje foi algo revolucionário, comparando com o que aconteceu nos últimos 15 anos. Sem dúvida. E que tomara seja, outros ajustes vão precisar ser feitos. Em 2027 nós teremos a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil e o futebol brasileiro acertadamente vai parar para que seja disputada a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Enfim, começou um movimento. E que esse movimento agora, ele vai passar por um ajuste aqui, outro ali, mas finalmente o futebol brasileiro, através da sua principal entidade, começou a tratar da sua doença. Primeiro assim, a CBF tem um diretor de competições, que é o Júlio Avelar, que ela foi buscar na FIFA. Ele era uma das principais figuras de desenhar tabelas de competições como Copa do Mundo, é um cara que sabe muito do assunto. Então, para contra-argumentar o Júlio, assim, eu me considero um leigo nessa matéria de calendário, um curioso, melhor dizendo, né? Leigo ninguém é, porque a gente acompanha futebol a vida inteira. Mas é um calendário complexo como o nosso. Exato, eu me considero um curioso, um interessado. Eu não me conformo, mas é uma questão pessoal. Eu acho os estaduais completamente anacrônicos no futebol de hoje. Eu acho que eles só existem porque você precisa contemplar as federações. Você poderia criar alternativas como mais séries de brasileiro e essas séries poderiam ser regionais, substituindo, porque eu acho que não faz mais o menor sentido. Eu acho que os estaduais os grandes têm uma função social ainda no futebol. Eu só opino que, para mim, na minha posição aqui de curioso, eu acho que eles não fazem muito sentido. Essa batalha além da política, né? Eles estão aí por política. Mas essa batalha não tem solução. Menos mal para quem, como eu, é crítico, que eles ficaram menores. Ainda que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro vai começar no meio dos estaduais, e como eu sou um apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, para mim a conclusão é óbvia. O brasileiro vai começar com uma atenção dividida ou muito enfraquecida, porque os clubes vão estar priorizando as suas decisões de estaduais, porque o Corinthians foi campeão estadual desse ano e priorizou até o estadual em detrimento de jogos de Libertadores esse ano. Ganhar uma taça, nem que seja um estadual, em cima de um rival, tem um peso gigante no Brasil. Então eu lamento que o brasileiro vai começar com a atenção dividida, mas reforço aquilo que falei, não existe solução perfeita, na qual você consiga conciliar política, número de jogos, interesse dos clubes, direitos de televisão, não existe a melhor solução possível e foi o que claramente buscou a CBF, anunciou ela hoje, a gente segue debatendo, mas antes a Lívia vai explicar didaticamente para você que está em casa as principais mudanças anunciadas hoje aí na sede da CBF. A imagem que a CBF trouxe aqui em um dos primeiros slides é tentar fazer um elefante caber em uma casinha de cachorro. Então, de fato, tem problemas, tem dificuldades, enfim. Vocês trouxeram já a questão das datas do estadual sobrepondo com o brasileiro. Eu lembro até, você falou, o Corinthians priorizou o estadual por causa de clássico em detrimento ao brasileiro. Nem precisa ser clássico. Teve um ano recente que o Flamengo pegava o Nova Iguaçu na final, não era isso? E foi com um time reserva para um jogo de Libertadores, mesmo já tendo uma vantagem boa no primeiro jogo da final. Então, de fato, a gente vai ter que entender como isso vai acontecer, mas vamos dar uma resumida
definida nos principais pontos de mudança. Então, é isso. O Campeonato Brasileiro agora ocupa o ano inteiro, começa ali na database de 28 de janeiro e vai até o começo de dezembro. E é por isso que tem esse impacto nos campeonatos estaduais, que foram reduzidos, como era uma promessa do Samir Chaldi desde que ele assumiu a presidência da CBF. Então, agora são 11 datas para os estaduais, eles estão menores, mas vai ter semana que vai ter jogo do Brasileirão e jogo do Paulista, do Carioca, do Mineiro, enfim, de todos os estaduais. Então tem que entender como é que os times vão administrar essas competições simultâneas. Se vai fazer sentido priorizar o estadual porque é um clássico, porque é um título, se vão já vir com força máxima, se vão tratar o começo do estadual como pré-temporada para já estarem prontos para o Brasileirão. Eu acho que a gente ainda vai entender aos poucos como isso vai acontecer. Eu quero me aprofundar também na mudança da Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi bastante transformada, então ela é uma competição com mais clubes agora, passa a ter 126 clubes em 2026 e aí a partir de 2027, 128 clubes. As 4 primeiras fases são em jogo único e aí ainda sem a presença dos clubes que disputam a Série A. Todos os clubes que disputam a Série A entram a partir da 5ª fase. E aí, por que isso é relevante? Porque esse ano, por exemplo, a gente estava debatendo até hoje, até ontem, a gente estava debatendo que, poxa, o Botafogo precisa se classificar para a Libertadores para poder jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Não mais. Todos os 20 clubes que estiverem na Série A do ano que vem estarão também na Copa do Brasil, entram a partir da 5ª fase. Aí, 5ª fase, 8ª, 4ª e semifinal serão disputadas em jogos de ida e volta. E a final, como vocês também já debateram, em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro. Além disso, foi criada mais uma competição regional. A gente já tem a Copa do Nordeste e a Copa Verde, passa a ter também a Copa Sul-Sudeste. E aí tem um ponto relevante, de novo, quando você fala, Rizek, de que não dá para ter uma solução perfeita, tem um ponto muito importante para a gente se atentar nesses campeonatos regionais. A partir do ano que vem, clubes que disputarem Sul-Americana ou Libertadores não disputarão os campeonatos regionais. Esse ano, por exemplo, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste. Se já estivesse valendo essa mudança, o Bahia não disputaria a Copa do Nordeste porque estava classificado para a Libertadores. Então, é uma chance a menos de título para esses clubes. Até porque, como o Júlio Avelar explicou aqui, a Copa do Nordeste sofreu um impacto à medida que mais clubes nordestinos passaram a se classificar para as competições continentais. Houve um problema de calendário, um problema de data, porque as datas usadas para a Copa do Nordeste eram justamente as datas de partidas da Conmebol. Então, eles tiraram esses clubes. Os clubes que estiverem envolvidos nas competições continentais não estarão nas disputas regionais. Os próximos 4 anos, na verdade os próximos 5 anos, mas o calendário vale para os próximos 4, serão anos de paralisação no meio do ano. Esse ano, claro, próximo ano a Copa do Mundo. Em 2027, pelo fato de o Brasil sediar a Copa Feminina, o Brasileirão também vai parar, o calendário também vai ser congelado. Depois, em 28, a gente tem Copa América e em 29, mais uma vez, a Copa do Mundo de Clubes. Então, a CBF já prevendo esses 4 anos com paralisações no meio do ano. O Rizek perguntou antes, né, sobre a questão de quando vai ser decidida a sede da final da Copa do Brasil. Isso ainda não foi debatido ou não foi comunicado para a gente pela CBF. Então, assim, não dá nem para a gente garantir, por exemplo, que o termo campo neutro é preciso, porque se for definida essa sede no começo da competição, e aí vamos supor, o Maracanã é escolhido como palco da final. Pode muito bem Flamengo, Fluminense, Vasco, por exemplo, chegarem à final e jogarem em casa, jogarem com a sua torcida. Mas isso não foi debatido ainda. A gente ainda não tem essa informação de como isso vai ser escolhido, se vão esperar a definição dos semifinalistas ou dos finalistas para escolher essa final. O que a gente sabe é que precisam ser estádios com capacidade para pelo menos 40 mil pessoas, com boa rede hoteleira, com infraestrutura. E uma outra coisa é que a CBF vai ter ali um mês entre
a definição dos finalistas, ou seja, entre as semifinais e a final, que é justamente para que os torcedores e os clubes tenham tempo para esse planejamento para a final em jogo único. Então o Brasileirão vai começar dia 28 de janeiro, estarão em disputa os estaduais, né? E também, como a gente tem pré-Libertadores, é bem possível que a gente inicie o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada com clubes com diferença de jogos. Eu não posso jogar essa rodada porque eu tenho pré-Libertadores. Vai ter asterisco. Né? Então, assim, já vai ter asterisco desde a primeira rodada do ano que vem. A Copa do Brasil começa em 18 de fevereiro. Os 20 clubes da Série A entram a partir da quinta fase. Depois da quinta fase tem as oitavas. Quinta fase que só deve ser depois da Copa do Mundo, né? Provavelmente. Aí você tem quinta fase, oitavas, quartas, semi em formato de mata-mata, a final em jogo único, dia 6 de dezembro. Os estaduais começam 11 de janeiro e aí vai depender do número de jogos de cada um deles, né? A Libertadores vai de fevereiro até novembro, e aí a Conmebol que marca, não tem nada a ver com a CBF, e a Sul-Americana vai de março até 21 de novembro. E haverá uma parada de 50 dias por causa da Copa do Mundo. Exatamente. Né? Agora, Quer dizer, sobre A partir do ano que vem, o presidente da CBF anunciou hoje, o Sami Chaldi, a gente já vai ter o impedimento semiautomático na Série A. Para você ter o impedimento semiautomático, você precisa de um estádio fixo. Você não pode levar o equipamento toda hora, cada rodada. Então, os estádios, esses equipamentos, eles são mais complexos. Então, eu imagino que a final da Copa do Brasil tenha o impedimento semiautomático. Claro. Então não dá também para você abrir para tantos estádios assim, porque o impedimento semiautomático já vai estar sendo usado na Série A. Então talvez Brasília seja um estádio fora da Série A, que seja neutro, que você consiga pôr o semiautomático lá. No mais, cara, vai ser algum estádio usado na Série A, né? Então, Sim, eu opino o seguinte sobre isso. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que esse novo calendário vai melhorar a qualidade do futebol brasileiro, dando mais espaço para o Brasileirão e fortalecendo os regionais? Ou acredita que essas mudanças podem prejudicar os estaduais e acabar com tradições importantes do nosso futebol? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!